Pauta em Debate. Oferecimento Village de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes. Olá, boa noite. Estamos no ar com o Pauta em Debate para toda a região de Londrina, pela TV Tropical, Canal 7, também para Maringá e região pelo Canal 15, para Cianorte e região pelo Canal 46, para Campo Mourão e região pelo Canal 12 e também para todo o oeste do estado do Paraná pelo Canal 33 de Foz do Iguaçu. No Pauta em Debate desta noite, teremos dois assuntos que interessam a você, meu amigo, a você, minha amiga. Primeiramente, vamos falar de uma pesquisa feita pelo Fórum Desenvolve Londrina, que aponta que os moradores de Londrina querem mais indústrias. Londrinense aponta indústria como solução para o crescimento. E para falar sobre essa realidade, essa pesquisa, estará conosco o empresário e também representante da Federação das Indústrias do Paraná, o empresário Ari Sudan, aqui no Pauta em Debate desta noite. No segundo entrevista, vamos falar um pouquinho também do desenvolvimento, mas desta vez da cidade de Cambé. O jornal Folha de Cambé mostrou aqui, recentemente, novos condomínios viabilizam centenas de apartamentos em Cambé. Segundo informação da Prefeitura de Cambé, são mais de 1.000 apartamentos que estão em construção ou em aprovação nesse momento na cidade de Cambé. Apartamentos voltados para famílias de 2 a 5 salários mínimos, chamado faixa 2 do Minha Casa Minha Vida, que estão aí realmente fazendo um boom do crescimento imobiliário da cidade de Cambé. Para falar sobre isso, estará aqui conosco também nessa noite o prefeito de Cambé, João Pavinato. Portanto, duas grandes entrevistas para você nesta noite no Pauta em Debate. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Você vai conhecer agora um ótimo lugar para sua família morar. Residencial Vista Alegre. Condomínio de casas prontas para morar. Com área privativa de 89 metros quadrados. Infraestrutura completa com área de lazer e portaria, em ótima localização. Na Avenida Brasil, em Cambé, com fácil acesso para toda a região. Residencial Vista Alegre, incorporação Construblock. Vendas Imobiliária Condor, ou pelo fone 3254-3424. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. Nosso primeiro assunto hoje é um assunto muito importante para todo o país, para todo o estado, mas particularmente aqui a cidade de Londrina e a região de Londrina também estão muito preocupados. A população quer indústrias, londrinenses querem indústrias, diz matéria recente do Jornal de Londrina, dizendo o seguinte: o Fórum Desenvolve Londrina divulgou recentemente uma pesquisa onde 82,2% dos entrevistados dizem que querem industrialização na cidade de Londrina, mais indústrias na cidade de Londrina. Para falar sobre isso, está aqui conosco o industrial, empresário e também coordenador regional da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, senhor Ari Sudan. Senhor Ari, muito obrigado pela presença, uma boa noite. Obrigado, é uma oportunidade grande da gente poder falar sobre temas importantes de Londrina, né? Boa noite. Essa informação, 82%, até o Giovanni mostra, mas nessa câmera mesmo, está na capa do JL aqui, 82%, mais de 82% da população quer mais indústrias. Vocês que são do meio empresarial, ficaram surpresos com esse volume de pessoas que querem mais empresas em Londrina? Fica muito surpreso. Até então, o que prevalecia na cabeça de todos os administradores e os líderes de Londrina é de que Londrina tinha
marcado na cabeça da população que Londrina não era uma cidade para ser industrializada, era uma cidade para ser prestadora de serviço e comércio. E quando nós pegamos esse número, realmente assustou positivamente, porque o tema que nós estamos discutindo é justamente a industrialização. E a gente conseguiu perceber agora que, conversando com as pessoas, a gente percebe isso claramente, que a população está louca para a cidade industrializar. Eles estão vendo que outras cidades que estão industrializando, estão crescendo, estão desenvolvendo, está abrindo oportunidades. A gente percebe em Londrina que Londrina tem uma base muito grande de formação de profissionais nas universidades, e a gente percebe que os pais, principalmente, falam isso, né, que os filhos formam aqui e têm que sair para trabalhar fora, porque aqui não tem campo de trabalho. Então, nós precisamos realmente industrializar, e agora nós temos o aval da população, que está dizendo com 82% que quer industrialização. Claro que existem muitas formas de você fazer industrialização. A industrialização ela tem aí uma série de possibilidades, desde a indústria de base, a indústria maior, também a tecnológica, que envolve uma agressão ou pelo menos um impacto menor à questão ambiental, mas de certa forma também há duas possibilidades que são muito comuns. Você atrair investimentos externos, né? Então é comum a gente acompanhar prefeitos que anunciam, né? Ou mesmo o governador, olha, está vindo uma indústria de fora para o Paraná ou para a cidade tal. E também, por outro lado, apoiar com muita insistência a indústria local. Claro que as duas formas são bem-vindas. Mas falando um pouquinho da atração de investimentos, a Londrina tem estado na retaguarda nesse aspecto. Eu imagino que eu não consigo me lembrar aqui, mas a última grande empresa que foi atraída para Londrina, se não me engano, foi a Atlas Schindler. Isso já há mais de 10 anos. Vieram as duas juntos, né, mais ou menos na mesma época, que foi a Dixie Toga e a Atlas Schindler, né? Foi o grande investimento de Londrina nos últimos tempos. Aí. E depois disso nós ficamos fora do eixo. E você vê o seguinte, existem várias desculpas para isso. Nós estamos longe dos portos, porque não tem estrada tal. Eu estive agora, recentemente, visitando aquela região de Santa Catarina, ali do Vale do Itajaí, né? E tudo bem que ali Itajaí tem o porto, que serve bem, mas quando você entra para dentro de Santa Catarina, você vê o seguinte, questão de estradas, nós estamos em uma situação melhor. Apesar de nossas estradas serem precárias ainda, nós estamos numa situação melhor. E, no entanto, é indústria atrás de indústria, né? Você vê a quantidade de indústria que tem naquela região é fantástico, né? E eu estava acompanhado, estava trocando ideias com a pessoa do meu lado, eu dizia o seguinte, que aliás, eu tenho dito isso aqui em Londrina, em reuniões nossas, que o grande problema nosso é a cultura industrial que nós não temos. Então, mas isso veio agora, quer dizer, essa pesquisa veio desmistificar essa questão, né? Que a gente achava que o londrinense não queria indústria. Indústria polui, indústria cria problema, tá uma mentira danada, né? Porque indústria poluía antes. Hoje, eu estava em Santa Catarina, em Joinville, uma cidade muito desenvolvida na parte industrial, e o clima é igual a Londrina, se não for mais puro o ar. É igual a Londrina, não tem problema nenhum, não existe mais poluição industrial. Existe exceção, né? Tem uma empresa que não está fugindo da regra, não está cumprindo e tal, mas aquela empresa tem que ser punida, tem que ser fiscalizada, mas não é pela exceção que você deve ser guiado, né? Você não é guiado pela exceção. E a verdade é que não existe mais poluição industrial como existia antes. Você imagina São Paulo. Se você voltar a São Paulo alguns anos atrás, você vai ver o seguinte, São Paulo era uma poluição danada. E a gente temia muito por São Paulo. Como é que vai ser da São Paulo daqui a 10 anos? São Paulo melhorou muito. Existe a poluição em São Paulo ainda, ela é procedente mais do carro, né? Uma frota imensa, né? 6 milhões de veículos só na cidade de São Paulo. Mas de indústria não. Não tem mais poluição de indústria em São Paulo. Ao mesmo tempo, nós temos uma situação que, como o senhor disse, é a questão da cultura. E eu vou recordar, eu já falei aqui nesse programa, em outras oportunidades, eu me recordo quando o ex-prefeito, o saudoso Wilson Moreira, dizia que a cidade não devia ter mais indústrias e devia ser uma cidade prestadora de serviço. Eu me lembro uma capa, inclusive, se não me engano, do Jornal de Londrina ou do Paraná Norte, onde o Wilson aparecia numa charge
com um inseticida, né, e matando indústrias voando ele com inseticida. Uma charge que foi feita na época. Mas que retrata muito bem a cultura daquele momento, dos anos 80, quando a cidade tinha grandes investidores que voltaram a seu poderio de investimento para a construção civil, para o comércio, principalmente na área de shopping centers, na área de educação, com universidades, na área de saúde, com grandes hospitais, complexos de saúde, atendimento de saúde. Tudo isso a cidade hoje tem e é referência no país inteiro em todas essas áreas. Mas os investidores, com exceção seja feita, evidentemente, investidores, via de regra, não investiram em indústrias. Os grandes capitalistas de Londrina não investiram em indústrias, também por falta de cultura e por falta de incentivo. Como agora superar isso? Bom, é o que nós estamos lutando aí, junto à prefeitura, junto ao Estado. Primeiro, você tem que criar condições físicas para receber a indústria. Você imagina Londrina, e nós estamos aprovando agora um plano diretor, que eu acredito que nessas próximas sessões da Câmara deve aprovar essa questão de zoneamento, né? Mas quantos anos faz que Londrina não tem uma área designada para a indústria? Então, se chega uma indústria que diz assim, olha, eu quero trazer minha empresa para cá, minha empresa vai gerar tantos 1.000 empregos, 2.000 empregos, aonde que eu vou instalar? Ninguém sabe. Tem que sair procurando aí, achar um jeito, tentar aprovar junto aos órgãos, aos diversos órgãos, mas não existe uma área previamente designada e aprovada. Porque o certo seria o seguinte, você abre uma área destinada à indústria, né, e prepara aquela área previamente, já deixa pronta para receber, liberada para determinados tipos de empresas. Então você vai chegar e pedir uma autorização, uma licença no IAP, ou na SEMA, ou onde for, e aquilo já está previamente aprovado, né? Já está previamente. Para aquele tipo de indústria, ela já está pronto. Então, esse papel sai rapidamente, né? Isso não acontece em Londrina, nós não temos local para instalar. Todos os lugares de Londrina são impróprios para a indústria. Você tem que fazer adaptações, mas eles são impróprios. Então, esse é o primeiro ponto, né? A questão de mão de obra, eu defendi até então que nós tínhamos que ter mão de obra especializada e tal. Nós temos gente, vamos dizer assim, preparada para ser qualificada. Isso é importante. Nós temos milhares de pessoas disponíveis que estão preparadas, né, para ser qualificada. Veio um palestrante no Fórum Desenvolve Londrina e ele disse uma frase lá que eu estou repetindo, você entendeu? Ele diz o seguinte, primeiro vem a indústria, depois vem a mão de obra. Entendeu? Você não tem como preparar uma mão de obra sem ter indústria. Sem saber para que vai ser. Para que você vai preparar? Agora, o que você tem que ter é o seguinte, e nós temos isso muito bem, nós temos pessoas que facilmente qualificadas para a atividade, porque ela está preparada, né? Então, você pega o cidadão que tem estudo, que tem tudo, todas as condições, e você vai preparar ele para uma indústria, determinado tipo de indústria. E você prepara rapidamente. Isso a gente tem. Isso é um capital enorme nosso. Claro que esse é um processo longo e demorado. Inclusive, eu imagino que o fato hoje do desenvolvimento industrial de Londrina estar tão devagar é também em função de que isso não foi feito, o dever de casa não foi feito no passado recente. Agora, administração pública, empresariado, forças vivas da sociedade vão ter que trabalhar muito para dotar a cidade de condições para que isso possa acontecer num futuro próximo. Não vai acontecer agora, não é o atual prefeito que vai inaugurar a indústria. Mas se ele não fizer o papel dele juntamente com o empresariado, nem o próximo. Nem o próximo. Olha, essa pesquisa que nós fizemos, esse indicador de 82% desejando a indústria, já é uma grande conquista, porque isso aí não aconteceu por acaso. Aconteceu porque a gente vem falando que a indústria é importante, mostrando as vantagens da indústria. Quer dizer, o assunto indústria tem se tornado manchete dos jornais e na televisão, enfim, tem sido um assunto debatido bastante nesses últimos tempos. E a gente percebe através do indicador que esse debate chegou na população, né? A população percebe que o trabalhador da indústria ele é melhor remunerado, ele é melhor qualificado, ele tem mais estabilidade, né? Você prepara uma pessoa para a indústria, você não pode, uma crise de 2 meses, você dispensa, não existe isso. A indústria demora para qualificar a pessoa e depois segura a pessoa, né?
e promove o desenvolvimento não só da parte profissional, mas desenvolve a pessoa, faz o desenvolvimento da pessoa, né? Porque ele precisa ter o desenvolvimento dele para ele ser um bom profissional. Então, tudo isso você consegue através da indústria. A remuneração é sempre maior, porque você usa gente melhor preparada, abre um espaço enorme para profissionais como engenheiros, químicos, farmacêuticos, enfim, todos os profissionais vindos das universidades, né? O que o comércio não abre para isso. Olha, é importante dizer o seguinte, comércio é ótimo, serviço é ótimo, você tem que ter um equilíbrio, né? Mas você tem que ter indústria também é ótimo. Então, se você tem que ter um equilíbrio, se você ficar só no comércio e só na prestação de serviço, esse processo se esgota rapidamente. Daqui a pouco não tem ninguém que possa comprar o apartamento que foi lançado. Daqui a pouquinho não tem ninguém para consumir os produtos oferecidos no comércio. E nem consumir os serviços que são oferecidos na cidade. Tem que ter esse equilíbrio, comércio, serviços, indústria. Bom, a conversa está muito gostosa. Eu quero agradecer a presença do senhor Ari Sudan, que é representante da Federação das Indústrias aqui na região, o coordenador, e também industrial aqui na região de Londrina. Senhor Ari, para a gente encerrar esse bate-papo, agradeço muito a sua presença aqui. O senhor acredita que Londrina tem solução e nós vamos conseguir, num curto espaço de tempo ou num médio espaço de tempo, voltar a industrializar a cidade? Eu tenho certeza disso. Eu não faço nenhuma uma aposta, eu não tenho certeza que vai acontecer isso, porque o processo já foi lançado, né? O próprio indicador que nós acabamos de citar mostra que a população quer indústria, né? E basta vir uma indústria boa que acaba vindo muitas outras. Eu passei em Joinville, te falei, e vi lá a BMW. Junto com a BMW, a quantidade de empresas que estão indo junto com a BMW. Em Sorocaba, a Toyota foi para lá, levou, por incrível que o número que eu assustei no primeiro momento, levou 400 empresas. Né? A gente pensa que as empresas de Toyota é só aquela que vai fornecer a peça. Não, é aquela que vai cortar a grama do jardim, é aquela que vai cuidar da portaria, aquela que vai cuidar da refeição, que vai lavar o uniforme, entendeu? E vai por aí afora. São 400 empresas em torno de uma empresa como a Toyota em Sorocaba. Então, Londrina tem certeza que vindo uma empresa que possa puxar, uma empresa desse tipo, que não precisa ser necessariamente de automóveis, nada disso, mas a Atlas tem várias empresas que trabalham em torno da Atlas. Então, vindo uma empresa importante, uma empresa boa, ela vai puxar o desenvolvimento industrial de Londrina, com certeza. Tá certo. Sucesso, muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade. Né? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informação aqui no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida, servindo você todo dia. Almeida, você sabe, é mais barato. Almeida está sempre ao seu lado. Almeida, com preço e qualidade, bom atendimento e variedade. Almeida servindo você todo dia. Almeida Mercados. Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate. E olha, o assunto hoje é desenvolvimento, né? Falamos agora há pouquinho de industrialização. Vamos falar um pouco agora de desenvolvimento também da região. E vamos voltar a nossa lente para a cidade de Cambé. O jornal Folha de Cambé publicou recentemente uma matéria bastante bonita, dizendo assim: novos condomínios viabilizam centenas de apartamentos na cidade de Cambé. Traz aqui fotos e também perspectivas de vários condomínios que estão em construção na cidade de Cambé, de apartamentos, segundo a matéria, apartamentos do chamado Minha Casa Minha Vida, faixa 2, né, aquele de 3 a 5 salários mínimos, voltado para a população aí que está querendo morar na região de Londrina, mas também na cidade de Cambé. Para falar sobre esses apartamentos, segundo a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Cambé também que nós consultamos, são 1.008 apartamentos que estão aprovados ou em construção nesse momento em vários condomínios na cidade de Cambé. Para falar sobre esse número, que é bastante expressivo, está aqui o prefeito de Cambé, João Pavinato. Prefeito, seja bem-vindo, uma boa noite.
Boa noite, Luiz. Meu boa noite também a todos os amigos e as amigas que estão acompanhando o programa Pauta em Debate, aqui pela CNT Tropical. 1.008 apartamentos em quase 10 condomínios, conjuntos de prédios na cidade, em várias regiões da cidade. É um desenvolvimento bastante acelerado. Na verdade, o município apresenta aí um desenvolvimento bastante intenso. Esta matéria que o jornal traz sobre os novos apartamentos, ela é uma expressão disto e, na verdade, demonstra que a cidade realmente tem crescido bastante e tem recebido pessoas, e isso para as pessoas é uma opção de melhoria de vida, porque muita gente paga o aluguel, muitas vezes paga o aluguel numa residência que não é de boa qualidade, tem toda a dificuldade de estar pagando um dinheiro que, de certa forma, ele não volta mais, e na medida que a pessoa faz a opção por ter o apartamento, por ter a sua própria residência, a sua vida certamente vai ser muito melhor. Então são vários condomínios que estão sendo feitos no município de Cambé, somando aí 1.008 apartamentos. Isso significa a habitação para quase 3.500 pessoas dentro da média que o IBGE tem para o município de Cambé. E significa que a região hoje, ela na verdade adquire um contorno homogêneo, né? Ela, na verdade, a cidade de Cambé, Londrina, Rolândia e Biporã estão muito unidas. Então é muito comum pessoa que trabalha numa cidade morar em outra, ou muitas vezes saber da qualidade de vida de outra cidade e também estar mudando. Inclusive um dos condomínios que eu fiz a visita, conversando com o pessoal responsável pelas vendas, é um condomínio localizado ali nas proximidades do Castelo Branco. E o que você vê é que pessoas de outras cidades estão comprando os apartamentos por conta de que com a duplicação da rodovia PR 445, é muito mais fácil a pessoa chegar e sair para o seu trabalho, para o seu lazer, para o seu estudo. Então, a própria condição da região hoje, ela faz com que você tenha essa possibilidade de, às vezes, estudar numa cidade ou trabalhar e morar na outra e vice-versa. Então, a cidade está bastante integrada na região metropolitana, você tem essa quantidade de condomínios de apartamentos, mas também nas emissões de alvarás de licença para construções de casas novas, o município também tem apresentado um desenvolvimento bastante grande. São bairros novos do município que têm sido ocupados, né, com uma rapidez bastante grande. Então, tem o lado bom, que é evidente as pessoas terem a oportunidade de ter a sua própria residência, de ter o crescimento, e tem um lado importante de você avaliar também a questão das pessoas poderem ter o acesso depois aos serviços públicos, que é uma questão que nós também estamos preocupados. Bom, falando ainda na questão do desenvolvimento, o jornal Cambé de Fato também recentemente mostrou aqui, na coluna Cidade em Movimento, a obra da transposição, exatamente a transposição do Ribeirão Esperança, ali na altura da Avenida Parigot de Souza, que vai ligar a região do Castelo Branco até a Estrada da Esperança, por dentro do loteamento chamado Morada das Flores. Inclusive, a prefeitura fez uma negociação com o loteador para que ele fizesse essa obra, uma obra bastante grande, o senhor esteve lá também acompanhando, e mostra que, de um lado, apartamentos em construção, de outro, loteamentos em franca expansão. A questão imobiliária da cidade está bastante aquecida. Então, e esse loteamento, no caso aí, o Morada das Flores, a prefeitura, por ocasião do licenciamento dele, exigiu a transposição do Ribeirão Esperança, a continuidade da Avenida Parigot de Souza. A Avenida Parigot de Souza, aí para o amigo e para a amiga que está acompanhando o programa, é aquela que era o acesso ao antigo Hospital Londrina, que passa em frente ao Centro da Juventude. Então, o que vai acontecer? Ela é uma avenida dupla, ela tem um acesso bastante tranquilo. Ela vai atravessar o Ribeirão Esperança para chegar na Água da Esperança, que é o outro lado, né, da Estrada da Esperança, que é um local onde está havendo um crescimento, uma ocupação urbana bastante intensa. E o que vai acontecer? Você veja bem, a ligação deste loteamento com a região sul de Londrina, ela é muito tranquila. A pessoa pegou ali a PR 445, entrou na Parigot de Souza, com 5 minutos ela está dentro do Morada das Flores. Então, isso demonstra o quê? Que, inclusive, foi uma constatação dos próprios empreendedores. Uma grande quantidade de pessoas de Londrina que estão comprando lotes ali por conta da facilidade de ir e de voltar do centro de Londrina, ou mesmo da região sul e região oeste de Londrina. Então,
é justamente essa integração que nós estamos vendo, que realmente a facilidade de ir e de voltar acaba sendo um componente para que as pessoas adquiram moradias naquela região. Bom, o senhor está colocando alguns pontos importantes, como a duplicação da 445, e na Paraíba do Sul tem inclusive uma trincheira, ela passa por baixo, ela tem todo um acesso, e também a transposição da Esperança. Mas isso também tem a ver com planejamento, né? A cidade de Cambé cresce também nesse ritmo, porque está sendo muito bem planejada, muito bem pensada, e a administração exige alguns investimentos, inclusive dos particulares, para poder facilitar e viabilizar esses investimentos. Olha, na verdade, a Prefeitura de Cambé ela tem um plano diretor, que é um plano recente, que nós trabalhamos todo o estudo. Na época, a Prefeitura ela comprou os serviços e todo um estudo. Na oportunidade, eu ainda era vereador. Ele é de 2008, algumas modificações já foram feitas, mas o que o plano diretor faz? Ele pensa o desenvolvimento da cidade como um todo. Você não pode, uma cidade que, principalmente se pegar uma cidade do nível de Cambé, que tem em torno hoje de 110 mil habitantes, não pode sair autorizando loteamentos, empresas para lá e para cá, de uma forma desordenada, porque isso custa muito caro depois, tanto para a população como custa também para a cidade de um modo geral na questão de desenvolvimento. Então, o plano diretor ele diz onde deve ter a ocupação urbana, de que forma que ela tem que ser, qual que é o adensamento permitido, toda a questão de proteção ao meio ambiente, a questão realmente da mobilidade urbana, que hoje é algo fundamental de que você faça análise. Então, a Prefeitura planeja, tem todos os estudos, e na medida que há o interesse econômico no desenvolvimento, na ocupação urbana, então vai se fazendo as exigências para que também a população não sofra com as consequências de uma ocupação irregular. João Pavinato, prefeito de Cambé, também falando também dessa questão do planejamento. Os jornais também trazem aí os parques que estão sendo construídos na cidade de Cambé. Tenho aqui uma matéria do Cambé de Fato que fala da aprovação dos moradores do parque que está sendo construído pela Prefeitura no fundo de vale do Jardim Anelisa, que separa a Anelisa 2 do 3, mas também pega um pedaço do Rian, do Silvino. E também nós temos aqui no mesmo jornal esse parque do Anelisa, denominado Nelson Mandela, né? Nelson Mandela, e esse outro, o Parque João Paulo II, que está sendo construído também no fundo de vale, entre o Vilagem do Engenho e o Campos do Conde Veredas, ali na margem da BR-369. Duas áreas de lazer que estão sendo construídas para a população de Cambé. De um lado, o desenvolvimento imobiliário, econômico, mas de outro também pensando nas pessoas. As pessoas, o que acontece é que hoje as pessoas elas têm atividade durante a semana toda, o dia todo, são muito ocupadas e necessitam de lazer. Então, nós pensamos muito de você colocar também parques municipais, a urbanização do fundo de vale, como sendo algo fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população. Hoje, quando nós falamos, Luiz, na saúde pública, os indicadores demonstram o quê? Que nós temos que trabalhar os aspectos preventivos. Então, se você pegar aí os relatórios da vigilância epidemiológica, você vai verificar que o que mais mata no Brasil as pessoas são as doenças cardiovasculares e os cânceres, né? E depois, o terceiro lugar são as causas externas. Mas principalmente os dois principais aspectos, as doenças cardiovasculares e os cânceres, eles são muito vinculados à vida que a pessoa leva. Então, é vinculado à alimentação, ao estresse, à falta de uma atividade física, à questão do tabagismo e do alcoolismo. Então, muito do que chega no posto de saúde hoje, na UBS, você pode evitar se você fazer um chamamento para que as pessoas tenham uma vida de melhor qualidade. Então, o parque municipal é o quê? Ele é essa alternativa para que a pessoa possa fazer a caminhada, possa fazer a corrida, possa equilibrar o seu peso, possa equilibrar muitas vezes o diabetes, a hipertensão. Então, ela vai melhorar o aspecto da sua saúde física e psicológica através de uma atividade de lazer, através de uma atividade física. Nós, já no mandato passado, colocamos mais de 25 academias ao ar livre na cidade de Cambé, como um chamamento para as pessoas fazerem atividade física. E agora, vamos fazer a reforma do Zezão,
esse parque novo, o Parque Papa João Paulo II, nas proximidades da Sadia, e com a vinda da transposição, vai ser muito mais fácil ainda as pessoas chegarem até ele, e também o Parque Dona Elisa III, que é o Parque Nelson Mandela. Por quê? Porque a partir disso, nessa divisão que nós fizemos, as pessoas terão acesso a parques municipais com área de lazer, pista de caminhada, com parque municipal, ou seja, com parque infantil, de forma que a pessoa possa usar o espaço para a sua atividade física. Então, é lazer e principalmente é saúde para a população. E é claro, um investimento que está sendo feito, segundo nossas informações também reproduzidas pelo jornal, deve ser entregue à população no primeiro semestre de 2015. Mas é algo que fica para o resto da vida. Claro, é uma ocupação que deve ser feita pela população, ajudar a cuidar, utilizar. E lembrando, no caso do Parque Dona Elisa III, há quanto tempo que não se pedia, há quanto tempo que não se falava desse parque. E nós optamos por fazer compromisso assumido com a população e mesmo até uma medida também para você fazer uma compensação. Porque com a duplicação da rodovia PR-445, aquela antiga ciclovia que virou pista de caminhada, ela acabou deixando de existir. Mas mesmo nela, não era o ideal de se fazer a caminhada, por conta de ser à margem de uma rodovia, que você tem a poluição advinda aí dos carros e mesmo o barulho. Agora as pessoas poderão fazer no fundo de Vale Dona Elisa III, né, com toda a calçada, com toda a pista de caminhada, né, com o parque infantil, com a academia ao ar livre que nós vamos colocar, iluminação. Então será um espaço propício para atividade de lazer, para atividade física, e olha o quanto que isso melhora a vida das pessoas. Então, nós trabalhamos esse aspecto de ocupação desses locais com parques públicos para que as pessoas tenham mais opção de lazer, mas principalmente visando a saúde, visando a melhoria da sua saúde. Então, o senhor falou também da questão do Zezão, o parque que construído na região central de Cambé, ali no fundo de Vale do Córrego da Verdade. Esse parque, que já é um pouco mais antigo, inclusive tem toda uma discussão se poderia ter sido feito ali em cima da nascente ou não, mas algo que é muito mais polêmico. Esse parque vai receber também atenção, reforma, banheiros, esse tipo de coisa? Esse parque, hoje recebe aí a manutenção da prefeitura, inclusive eu utilizo até bastante, até porque eu resido perto dele, ele está limpo, está bem cuidado, né? O que tem de exigência é que se faça um banheiro. Então eu tenho conversado com o pessoal da CEPLAN, eles estão fazendo o planejamento, nós queremos melhorar a parte também ali do parque infantil, vamos olhar essa questão da nascente para verificar qual é a melhor forma dentro da lei de realmente utilizar e deixar ela à disposição da comunidade, e vamos fazer toda a reforma das calçadas no entorno dele, com acessibilidade, enfim, o pessoal da CEPLAN está ultimando toda a parte de planejamento da reforma, mas nós também vamos reformar. Então a nossa ideia é realmente utilizar este benefício, esse tesouro que nós temos, que são os fundos de vale, e deixá-los, né, de forma ambiental bem cuidados, com a mata ciliar, protegendo as nascentes, e também deixar ele bem cuidado para que a população possa utilizar essas áreas como área de lazer, como área de caminhada, área de corrida, área de relaxamento. Isso que é uma questão muito importante, espaços aí turísticos, né, para o cidadão poder realmente ter acesso e vislumbrar uma melhor qualidade de vida. E além desses, Luiz, eu falei aqui da reforma do Zezão, falamos aqui do Parque Nelson Mandela, Dona Elisa III, do Parque Papa João Paulo II ali na Sadia, mas nós estamos trabalhando também na CEPLAN, aí um quarto parque, que é o parque logo abaixo do barracão da prefeitura, que também temos condições de fazer ali mais uma grande área de lazer para a nossa comunidade. Então, a CEPLAN também está trabalhando na parte do licenciamento ambiental, e é a intenção da prefeitura também fazer esse parque ali e deixarmos a cidade bem atendida em termos de parques para a população poder ter esse belo espaço de lazer e de atividade física. Quero agradecer a presença do prefeito de Cambé, João Pavinato, aqui no programa Pauta em Debate de hoje. Muito obrigado, prefeito, parabéns pelo trabalho, uma ótima noite. Obrigado, Luiz, um meu grande abraço aí a todos os amigos e as amigas que acompanham a programação da CNT Tropical. A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouquinho mais informação no Pauta em Debate. Um minutinho só, eu já volto. Almeida.
Almeida Mercados, servindo você. Almeida. Mizumi Veículos e L200 Triton, o melhor 4x4. Estamos de volta com o Pauta em Debate e eu espero, meu amigo, minha amiga, que vocês tenham gostado do programa. Eu gostei de fazer dois assuntos importantes, o desenvolvimento industrial de Londrina e também, é claro, de toda a nossa região e também mostrando aí que as cidades da região também estão crescendo, como é o caso da cidade de Cambé, que tem um crescimento bastante acelerado e bastante integrado com Londrina. Espero que você tenha gostado. A gente faz o Pauta em Debate com todo carinho para você, meu amigo, para você, minha amiga. E desejo para vocês todos, é claro, uma excelente noite. Que Deus esteja abençoando o seu sono, o sono da sua família e que amanhã seja um dia maravilhoso e a semana seja sempre muito boa. Um grande abraço para você, muito obrigado pela audiência, pelo carinho da sintonia. Nós voltamos na próxima edição do Pauta em Debate, sempre às quartas e sextas-feiras, às 22h50, aqui na Rede CNT. Tudo de bom na sua vida. Tchau. Pauta em Debate. Oferecimento Vilagem de Engenho. Fone 3154-8004. Bateria Impact e Construtora Prestes.